Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui é Gabriel Santos. Estou iniciando mais uma aula aqui no YouTube sobre bares, tá? O nosso tema preferido é bar, eu sou dono de bar, você deve ser dono de bar, ou gestor de bar também, e a gente gosta de falar sobre isso, gostamos de aprender sobre tudo por isso, porque aquele que é humilde é aquele que mantém o coração ensinável. Então, todo mundo aqui está para aprender, inclusive eu estou para aprender com vocês. Na hora que eu estou dando uma aula, eu também aprendo. Então, aqui a gente só aprende, tá, gente? Como que a gente vai fazer? Vou explicar hoje, vou falar um pouco hoje é, de um assunto que chega lá muito lá no meu Instagram, no @expertembar, tá? Qual é o tema? Delegação. Gabriel, estou sobrecarregado, não consigo ter tempo para nada, estou um escravo do meu bar. Meu Deus, a minha vida está um inferno porque meus funcionários não entendem o que eu passo para eles, eles não fazem direito, eu não sei mais o que fazer. E hoje a gente vai matar essas dúvidas aqui de uma vez por todas para você aprender a delegar tarefas de maneira assertiva, funcional e que funcione para todo mundo, obviamente, né? E que te garanta tempo, liberdade e mais dinheiro no bolso, tá? A gente vai começar sem enrolação. Esse projeto aqui é um projeto que eu iniciei para tentar levar um pouquinho de profissionalização na gestão de bares, porque quando eu iniciei, não tinha, cara, não tinha gente falando sobre bar, tá? Eu vejo muita gente falando sobre restaurante, sobre pizzaria, sobre sorveteria, sobre um monte de operação do ramo gastronômico, mas bar é um ramo à parte. Não tem como aplicar todas as regras de um restaurante em um bar, porque senão você vai sair perdendo. Confia em mim, tá? Eu já abri bar, já abri pub, já abri casa noturna. Atualmente tem um pub, tem um boteco, que são operações distintas, mas que seguem os mesmos princípios de gestão. Beleza? E como que eu, Gabriel, faço para delegar tarefas nesta vida tão conturbada? Porque além de ser dono de dois bares, eu sou advogado, eu produzo conteúdo aqui para a internet, eu produzo eventos, então eu tenho muita coisa para fazer. E os meus bares, eles ficam 4.000 quilômetros de distância um do outro. Então, um fica no Acre e o outro fica na Paraíba. São os extremos opostos do Brasil. Então, como que eu fiz para ficar, ó, de lá para cá, distante dos bares e ao mesmo tempo mantendo eles extremamente eficazes naquilo que precisa ser feito, tá? É o que eu vou passar para vocês hoje. Eu escrevi aqui 10 passos, tá? E aí eu vou dissertar esses 10 passos para não ficar uma coisa muito maçante, uma coisa muito engessada, tá? O objetivo aqui é você não se ligar no microfone, se a imagem está boa ou não tá, se está tendo barulho lá fora ou não tá, se tem a tua criança enchendo o teu saco aí, se teu funcionário tá te ligando porque ele. Aqui é o momento para você se concentrar naquilo que importa. O que que importa? Você quer aprender como delegar tarefa. Eu vou te dar 10 passos para você aprender a delegar tarefas. E é nisso que você tem que se concentrar. Entender quais são esses 10 passos, porque esses 10 passos funcionam. Beleza? E sem mais enrolação, porque tempo é dinheiro, vou abrir aqui a minha tela para vocês, tá? Vou abrir a tela. Eu não sou um cara dos computers, não sou um cara tecnológico, apesar de relativamente novo, né? Essa cara de criança que eu tenho, eu não tenho tanta familiaridade, mas como a minha avó já dizia, você não nasceu quadrado, você aprende, tá? A aula de hoje é como aprender a delegar tarefas no seu bar. A primeira dica, que não é nem dica, gente, é obrigação, tá? Tá aparecendo para vocês aí? Crie rotinas e processos claros. O que que eu quero dizer com criar rotinas e processos claros, gente? Vou até voltar aqui para a tela. Quando a gente tá, vou beber uma água aqui para falar com vocês. Quando a gente pensa uma operação de bar, a gente pensa como as coisas deveriam ser feitas. Você é o cara, você idealizou isso, né? Você idealizou o seu bar. Então você já imaginou
como que o atendimento tinha que ser feito, como que a cozinha tinha que ser organizada, como os pagamentos devem ser organizados, como as cadeiras devem ser guardadas, como a cerveja deve ser reposta, tudo, você idealizou tudo. E aí, o teu funcionário que veio trabalhar contigo depois, ele não tem necessariamente obrigação de saber de imediato. Ele tem obrigação de saber, mas não de imediato. Cabe a você treinar esse funcionário para saber como que as coisas funcionam, correto? Isso aqui é um apanhado geral, porque isso é óbvio, qualquer imbecil sabe disso. Não é o seu caso, obviamente, né? Que eu tenho todo respeito e estima. Mas, o que que são, como que as rotinas e processos entram nessa história toda, nesse blá 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 inteiro? É que tem gente que abre bar e simplesmente quer que os funcionários adivinhem como as coisas devem ser feitas. Ele quer inventar a roda toda semana. Ele não quer seguir um padrão. Ele quer inovar toda semana. Ele quer inventar moda toda semana. E toda semana os funcionários, a equipe dele, fica totalmente perdido, inclusive ele. Então, para que existe essa ideia de criar rotinas e processos? O chamado dos POPs. Já ouviu falar em POPs? Procedimento operacional padrão? É os POPs. Por que a gente tem que criar rotinas e processos, gente? Porque na rotina e no processo, você define de maneira precisa como, quando e por que cada tarefa deve ser executada. O porquê eu deixo por tua conta, tá? Se tu quiser explicar o porquê. Por que é importante falar o porquê? Porque o porquê. Pronto, vou até diminuir minha tela. Porque quando as pessoas entendem o motivo das coisas serem daquele jeito, elas se apropriam mais daquilo como uma verdade e tendem a obedecer mais fielmente aquele processo, tá? É por isso que a gente explica o porquê, tá? Não é uma obrigação, mas ajuda quando o cabra for. Eu tô só editando aqui, gente, para ficar a visualização melhor, tá? Pronto, agora vai. Pronto. Então, você define de maneira precisa como, quando e por quê, qual é o modo, como aquilo deve ser feito. Vamos para exemplo prático, tá? No meu bar tem um jeito de abrir, todo dia tem um jeito de abrir. Então, uma hora antes chega um garçom, esse garçom tem que estar na escala já uma hora antes, todo dia da semana. E aí ele vai chegar, ele vai começar a organizar as mesas, colocar as cadeiras, ligar as luzes, varrer eventualmente uma sujeirinha que estiver no chão. Não é ele que limpa, porque tem um funcionário que vem da limpeza durante o dia. Ele vai checar os produtos que tem disponível, verificar se esses produtos estão no sistema das maquininhas. Ele vai ligar os LEDs, os letreiros, tudo isso. Ele vai ligar os ar-condicionados e ventiladores que forem preciso. Ele vai abrir os portões. Ele vai pegar o celular, colocar na caixa de som e ligar, escolher, colocar a playlist que está previamente definida para aquele dia. Ele vai verificar qual truco que a gente tem disponível. Vai verificar os copos. Ele vai limpar os cardápios e botar os cardápios à disposição. Ele vai ligar as maquininhas. Ele vai colocar a maquininha para carregar se for preciso. Tudo isso é uma ordem que qualquer funcionário que for abrir o bar, ele tem que fazer. Porque ele chega uma hora antes de abrir o bar para seguir esse operacional. Às vezes, no final de semana, por exemplo, tem que chegar 2 horas antes de abrir o bar, porque é mais serviço, é mais cadeira para botar, é mais trabalho. Mas vocês entenderam? Por que a gente cria essa rotina? Por que esse processo está muito claro? Porque a gente não pode ficar dependente, primeiro, de uma pessoa. Qualquer pessoa tem que estar com clareza de como aquilo deve ser feito. E outra, você tem que ter definido porque se imagina se você não tem isso definido.
o grau de esquecimento que vai acontecer toda semana vão querer abrir de uma maneira diferente. Aí vão esquecer coisas, vão fazer coisas que não deveriam, vão colocar cadeira a menos, cadeira a mais, vão esquecer de ligar o letreiro, não vão verificar o sistema. Entende? Toda semana vai ser uma dor de cabeça nova. Por isso que criar rotinas e processos claros é o primeiro passo para você delegar direito. Você vai delegar uma tarefa que não tem uma sistematização como ela deve ser feita, você vai ter dor de cabeça para sua vida. Você vai ter mais trabalho delegando ela do que fazendo ela, entende? E o delegar existe para que você tenha menos trabalho, para que você tenha mais tempo disponível, não o contrário, tá? Então você vai definir de maneira precisa como, quando e por que cada tarefa deve ser executada, ok? E aí vem a segunda parte. A segunda parte, desculpa, gente. Se oriente, siga e oriente sua equipe a começar a seguir os processos de rotinas com o treinamento de como tem que ser feito, se possível. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu vou explicar tudo para vocês hoje. Só não vou explicar como mexe em Google Docs, tá, gente? Que aqui é um karma para minha vida. Mas vamos lá. Tá, você pegou o processo, ele está desenhado, a rotina está desenhada. O que você vai fazer com isso? Você vai gerar um treinamento de como é que tem que ser feito. Então não basta criar a rotina, não basta criar o processo. Você vai orientar toda a equipe. Você vê aqui que eu não estou falando de um funcionário específico. Então você vai orientar toda a equipe que é passível de executar aquela tarefa a como executar aquela tarefa. Então, assim, todo garçom pode abrir o salão. Tem capacidade para abrir o salão, para abrir o bar. Então, eu vou pegar os garçons e vou dar um treinamento de como eles devem abrir o bar. Vou passar os POPs para eles do que eles devem observar quando eles forem abrir o bar. Tudo certinho. Entende? Então, isso é uma familiarização, né? Você vai botar em primeiro contato da tua equipe com aquela rotina que você criou. Perfeito? Perfeito. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, vou até dar um Ctrl X aqui. Avalie como equipe se dá na realização de cada tarefa. Se for preciso, mude funcionário de setores ou funções para ver se adapta. Então você abriu o seu bar, né? Você tem aí um bar, você tem uma equipe já tem algum tempo, alguns meses, alguns anos. Então você já conseguiu verificar como cada pessoa se adapta. Tem gente que é muito boa para realizar um tipo de função e é péssima para realizar outro tipo de função. Tem gente que é boa, por exemplo, para ser gerente administrativo, gerente de RH, mas é péssimo para lidar com o cliente. Não vai ser uma boa gerente operacional e vice-versa. Tem gente que é ótimo com o cliente, ótimo de lidar com o garçom, com a equipe, mas é péssimo para fazer assuntos administrativos, correr atrás de burocracia. Você tem que ver onde a sua equipe se encaixa, como ela desempenha da melhor maneira possível, como que você desenha a sua equipe para ela ser a mais funcional possível, tá? Aí você observa, você vai dando tempo ao tempo e vai observando isso, perfeito? Por quê? Porque vem o próximo passo. Vou até botar aqui logo assim. Qual é o próximo passo? É escolha um funcionário para delegar uma tarefa, passando. Aí eu vou te dar o passo a passo aqui, ó. Vamos lá. Aí você botou todo mundo ali para executar a tarefa, correto? Você está observando. Poxa, fulano é ótimo como chefe de cozinha, ele está lidando muito bem com a cozinha. Um outro exerceu uma liderança ali no salão, ele sabe coordenar. Um outro é um ótimo bartender. Esse aqui sabe fechar o bar muito bem, esse aqui sabe abrir o bar muito bom. Porque você fez aquela mistura, né? Você foi testando todo mundo. Quando você fez isso, você disse que agora está na hora de delegar essa tarefa, e especificamente para essa pessoa executar sempre. Então, o melhor funcionário que abre o bar, que abriu o bar nesse meio tempo, desde quando você criou a rotina de abrir bar, foi o Joãozinho. Então você vai chamar o Joãozinho para uma conversa e vai dizer: Joãozinho,
a partir de hoje, a tarefa de abrir o bar vai ser executada por você sempre. Toda vez você vai ter que chegar nesse horário, você vai ter que executar essas funções, fazer dessa forma. Então você vai estar passando a tarefa a ser executada, o modo que essa tarefa tem que ser executada e o prazo que essa tarefa tem que ser feita. Então vamos lá. A tarefa a ser executada, abrir o bar. O modo que essa tarefa tem que ser executada. Você vai abrir o bar seguindo este POP, este procedimento operacional padrão. Você vai chegar às 16, você vai abrir isso, cadeira, mesa, freezer, maquininha, luzes, etc. Você vai botar a ordem como as tarefas devem ser feitas. E aí você vai dizer o prazo de entrega dessa tarefa. E essa tarefa tem que estar pronta até às 18 horas, que é o horário que a gente abre o bar. Combinado, Joãozinho? Combinado, chefe. Vou executar conforme o senhor está falando. Perfeito. Aí o que você vai fazer? Perdão. Você vai fazer o primeiro teste. Não é isso? Faça o primeiro teste e veja como a tarefa é executada enquanto você supervisiona. E por que eu fiz questão de colocar aqui enquanto você supervisiona? Porque tem muita gente que acha que delegar é delargar, ou seja, é abrir mão daquela tarefa para sempre. Eu não quero mais saber disso. Eu já ensinei como é que faz, eu não tenho mais nada a ver com isso. E não é assim, minha gente. Não é assim. Sinto informar, não é assim. Delegar é passar uma tarefa para frente, treinar a pessoa sobre a execução dessa tarefa e supervisionar a execução dessa tarefa. Porque, em última responsabilidade, a tarefa sempre é de quem delegou. Você é o dono do bar, você tem que supervisionar de como as coisas são feitas. Na última instância, você que fica no prejuízo se algo der errado. Tá bom? Então faça o primeiro teste e veja como a tarefa é executada enquanto você supervisiona. Por que enquanto você supervisiona? Porque vai ter um momento aqui, ó, de analisar se aquela pessoa precisa de um novo treinamento, de novas orientações e se ela precisa de ajuda, tá? Se ela precisa de ajuda. Então, em caso de necessidade, dê novamente o treinamento de como a tarefa deve ser feita. Então, você viu lá que o Joãozinho está abrindo o bar, só que ele está esquecendo toda vez de uns pontos importantes. Ou ele está demorando muito para abrir o bar, ou alguma coisa está acontecendo que não está cumprindo a forma ou prazo para aquela execução. Você vai sentar com o Joãozinho, ver o que ele precisa para executar a tarefa de maneira adequada e vai treinar novamente ele para que ele execute a tarefa de maneira adequada. Beleza? Porque vem aí mais uma que seria repetir isso por algumas semanas, dando autonomia para o colaborador cometer erros se for preciso. Por que autonomia para cometer erros, Gabriel? Porque até você comete erro. Eu que estou dando uma aula aqui sobre como delegar, às vezes delego errado. Porque muitas vezes a teoria e a prática não se combinam. Porque muitas vezes a gente sabe como as coisas têm que ser feitas e termina fazendo de maneira diferente. Porque o ser humano é um ser complexo, é um ser teimoso, é um ser que se sabe, que se acha o sabichão, é um ser que esquece, que não entende, às vezes ele diz que entendeu. O ser humano é complicado. Eu e você também somos complicados. Por isso que você tem que dar autonomia para o colaborador cometer erros. Porque é no erro que a gente aprende, é no erro que a gente cresce. Se você fica podando a asa dele toda hora, ele não vai se desenvolver, ele não vai exercer liderança, ele não vai ter autonomia para resolver problemas sem você. E o que a gente quer delegando e dando autonomia para os funcionários? Que você tenha mais tempo disponível, que você se preocupe mais com o estratégico, menos com o operacional, que você tenha mais dias de folga, que você trabalhe menos, que você descanse mais, que você aproveite mais a sua família.
É isso que a gente quer no final das contas. Então não complica a tua situação. Dá autonomia pro cara, deixa ele trabalhar. Se ele cometer erros, corrige, ensina, educa. Agora, óbvio, não são erros propositais, não são erros de negligência. Erros que acontecem em todo o processo de aprendizado. Entende? Todo o processo de aprendizado comete erro. Quando você estava sendo alfabetizado, você cometia erros. Quando você abriu seu primeiro bar, você cometia erros. Quando você quis aprender uma língua nova, você cometia erros. Porque toda novidade gera erro na gente, gera dúvida. E essas dúvidas vão causar erro. O que você tem que fazer é minimizar a ocorrência desses erros. Como? Com treinamento, com supervisão, com autonomia. Porque quando ele errar a primeira vez, ele vai saber, porra, não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter tomado a decisão. Da próxima vez eu já sei. Muito mais do que você ficar martelando na mente da pessoa. E aí a gente vem para o oitavo passo, que é cobra a execução no modo e prazos combinados. Como assim, Gabriel? Cobra a execução. Então você delegou. Você deu espaço, você deu autonomia, a pessoa errou, ela acertou de novo, ela voltou. A partir de agora, é cobrar a execução no modo e prazos combinados. Cobrar, repete comigo, cobra a execução no modo e prazos combinados. Porque foi um combinado no momento que ela aceitou executar aquela tarefa. Disse que estava apta, disse que estava capaz, disse que conseguiria. Você treinou, você supervisionou, você deu autonomia. Quando voltar, quando você soltar um pouco a mão dessa pessoa para ela seguir sozinha, você tem que voltar lá e cobrar a execução no modo e prazos combinados. Aí já não tem mais justificativa, aí é responsabilidade. O descumprimento é causa de irresponsabilidade, de negligência. Aí você já tem que apertar mais, entende? De, olha, já conversamos sobre isso. Agora é seguir este caminho. E nono é, gente, faça avaliação e dê feedbacks contínuos sobre o desempenho do seu colaborador. O que é feedback, Gabriel? Que palavras estrangeiristas são essas? Feedback é dê um toque, dê um retorno, fale o que você achou, como deveria melhorar, como deveria ser diferente, ou o que a pessoa está acertando. Faça avaliação, ou seja, uma avaliação precisa. Olha, você está abrindo o bar muito bem, parabéns. As coisas estão sendo bem executadas, você só está pecando no horário, às vezes está passando 10, 15 minutos, talvez se você resolver essa situação, teu desempenho melhoraria. E é um debate, e você ouve de volta, olha, eu não estou conseguindo porque uma pessoa sozinha é muito difícil, abrir até às 18, é complicado, bababá, e você decide se flexibiliza ou não, se modifica algum processo ou não, tá bom? E por fim, faça tudo novamente. Eu adoro essa aqui, porque empreender é um eterno faça tudo novamente. Deu tudo certo, a semana foi um sucesso, todo mundo cumpriu como deveria, você delegou, você supervisionou, você treinou. Passou um período, gente, vai ter que fazer tudo novamente. Porque as pessoas vão esquecendo, porque as pessoas vão achando que não precisa mais ter tanto cuidado porque não tem ninguém delegando de perto ou supervisionando de perto, porque você vai querendo mudar os processos com o passar do tempo. Bar é uma coisa muito dinâmica, não dá para ser estático, não dá para ser que nem concreto. Tem que ter dinamismo, tem que ter abertura para mudança, você tem que ouvir os clientes, você tem que ouvir os funcionários sobre o que eles pensam a respeito do bar, para ele não ser um grande Titanic afundando e você achar que está fazendo um sucesso, que está lá na ponta e simplesmente o navio está fazendo assim, pronto para descer com tudo para o fundo do mar. Tá bom? Faça tudo novamente. Tenho certeza, gente, com essas dicas sobre delegar. Parece coisa de pré, né? De quinta série, assim, de ensino fundamental. Mas tem coisa que a gente aprende só se comportando como aluno de ensino fundamental mesmo, gente. Não tem como aprender algumas outras coisas de maneira diferente, tá? Você tem que se colocar nesse lugar de aprendiz. E não é porque
você não saiba como fazer. É porque sempre tem espaço para aprendizado. A vida que você quer, preste atenção no que eu vou falar agora. A vida que você quer, que é uma vida com mais dinheiro no bolso e mais tempo disponível para curtir a sua família, os seus amigos, os seus pais, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido. Esse tempo que você quer vai exigir de você um comprometimento, porque você está saindo de uma gestão amadora, uma gestão que fazia assim nas coxas, de qualquer jeito, para uma gestão profissional. Então, a primeira pessoa que precisa se profissionalizar é você. E saber delegar de maneira certa, para que você não fique só colocando culpa no outro, para que a culpa sempre seja do outro. O mau líder sempre faz isso. O mau líder sempre é culpa do outro. Agora, fazer uma reflexão nossa, se a gente está delegando de maneira correta, é importante para o teu crescimento e para o crescimento da tua equipe. Você não está competindo com a tua equipe tem que estar somando contigo. Se tem alguém atrasando o teu processo, atrasando os teus funcionários, atrasando o teu bar, essa pessoa não tem que estar no teu time. Ela está jogando contra. E se essa pessoa for você que está atrasando, porque insiste em não se profissionalizar, você tem que tomar um simancol e decidir o que você quer da vida, meu irmão. Mas eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você já decidiu que quer uma gestão profissional, quer sair deste buraco que você entrou e colocar o teu bar, o teu pub, a tua casa noturna em outro patamar. E a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, essa coisa toda que vocês já estão cansados de saber, mas que ajuda, que motiva a gente. O meu pagamento aqui, gente, é like, é motivação, é um comentário legal que você deixa lá, porra, Gabriel, obrigado pelo vídeo. Isso me ajudou, isso aqui foi bacana pra mim. Isso aí pra mim é um pagamento, porra, tá? Então se você fizer isso, já ajuda bastante. Manda esse vídeo aí num grupo que você faz parte, de empreendedores, porque isso aí serve para muita gente, tá? E não se esquece, me segue lá no Instagram, @expertinbar, tá? Lá tem vídeo todo santo dia. Gente, um beijo, boa sorte e vamos prosperar.